desta Bíblia, que é uma Bíblia que foi achada agora no museu da Biblioteca Central, que me foi enviado. No lado está Iesu, do latim, e você vê o sol, você pode ver o sol, a figura pagã do paganismo, a representação ali estampada. Mas do lado direito, do lado esquerdo, desculpa, está ali, transliterado do siríaco. E para minha surpresa, eu fiquei maravilhado quando eu peguei um dos maiores documentos que provam que a transliteração do nome do Salvador, do aramaico e do hebraico, nunca foi Iesu, nunca foi Yeshu, mas exatamente está aqui diante dos vossos olhos. Yeshua! Uma Bíblia de 600 anos, meu querido telespectador. Esta Bíblia tem 600 anos e está aqui, estampada, diante dos vossos olhos. Olha aqui mais embaixo, bem grande, a transliteração, escrita em latim. E está aqui em cima, do siríaco. É incrível, porque o pior cego é aquele que não quer o quê? É aquele que não quer ver. É aquele que não quer enxergar. Você, a estas alturas, pode me dizer, mas eu queria entender. Você, a essas alturas, pode me dizer, exatamente, você poderá questionar, prezado telespectador, dizendo o seguinte: mas eu queria entender como foi então que este nome entrou? Como foi que este nome chegou até nós? Como este nome veio, o nome Yeshu chegou e entrou e os padres colocaram? Bem, queridos, primeiro, é verdade que existia este nome lá dentro do aramaico e do hebraico? Sim, é verdade. Porque Yeshu é uma expressão pejorativa. Yeshu, exatamente, eu ouvi esta palestra por judeus em Israel. Yeshu significa o Messias que não vê, o Messias cego, o Messias que não enxerga. É isso, prezados telespectadores. E esse Messias cego, por quê? Porque se você tirar o Ain da expressão Yeshu, você então tem a destruição do universo. Você destrói o universo. Essas expressões eram usadas pelos os que zombavam dos seguidores, dos talmidins de Yeshua, dos discípulos de Yeshua, das mulheres, dos homens que seguiam a Yeshua no primeiro século. Eles eram chamados de Yahudim Natsiri. Assim eles eram conhecidos. Não existia cristianismo no primeiro século. Não existia cristianismo naquele período. Sabe, querido? O cristianismo, ele foi praticado e realizado, realmente oficializado, a partir do ano 313. É bom que você saiba disso. O Concílio de Niceia, ele simplesmente oficializou tudo aquilo que nasceu a partir de 313, quando Constantino entra em ação. Eu quero que vocês saibam também, prezado telespectador, que este Concílio de Niceia é a atual cidade chamada de Iznik, da província de Anatólia, nome que se dá a costume Ásia Menor, a antiga Ásia Menor tinha esse nome, na Turquia asiática. A Turquia, para vocês terem uma ideia, é um país euroasiático. É constituído por uma pequena parte da europeia, a Trácia, e uma grande parte asiática, a Anatólia. Veja que este foi o primeiro concílio. E tudo que vocês vão ver e veem hoje, dentro da Bíblia, as mudanças que você se defronta e não entende e não tem explicação, as bases foram estabelecidas ali. Por quê? Porque desde Lúcio Domício Aureliano, do ano 270 ao ano 275, depois do Machia, os imperadores, eles tinham abandonado a unidade religiosa. Estava havendo uma apostasia dentro do Império Romano. E com a renúncia de Aureliano e seus direitos divinos,
no ano de 274. Constantino, ele ali estava já um estadista sagaz que era, ele inverteu a política vigente, passando da perseguição aos discípulos de Yeshua, composto de judeus e de gentios. E ele começou a promover uma nova religião. E esta nova religião era uma mesclagem, uma amalgamação entre o Yeshua dos Yehudim Natsiri e dos gentios, exatamente com os católicos, exatamente com os cristãos da época. E o cristianismo, eles vislumbraram a oportunidade de relançar através da igreja a unidade que tanto o império estava perdendo rapidamente. Contudo, durante todo o seu regime, ele não abriu mão, Constantino, de sua condição de sumo sacerdote pagão ao sol invictus. Tinha conhecimento rudimentar da doutrina dos Yehudim. Ele conhecia, ele viu pessoas sendo levados ali para o Coliseu, sendo mortos. E ali quem estava sendo mortos dentro do Coliseu, para vocês que estão me ouvindo, telespectador, é mentira! É mentira que eram cristãos que estavam sendo mortos. A história mente. Os livros estão mentindo para vocês. Encheram a cabeça de mentira. Você pode até pensar, este homem está trazendo confusão para a minha cabeça. Não, prezado telespectador. Eu estou tentando tirar você da confusão. Desmistificar tantas mentiras que você está embriagado. Embriagado com tanta mentira. Quem estava ali morrendo no Coliseu eram os judeus Natsiri. Eram gentios e judeus, todos ligados na Natsiri. E Constantino, então, que adorava o sol invictus, tinha um conhecimento rudimentar desta doutrina, e suas intervenções em matéria religiosa visavam, a princípio, fortalecer a monarquia do seu governo. E ele, então, eu tenho a carta dele nas minhas mãos. Esta carta eu guardo com muito carinho, peguei do museu, onde Constantino diz: se vocês não aceitarem as minhas festas, e não aceitarem o meu Deus, e o meu Jesus Cristo, eu não posso ficar com o seu Yeshua, eu não posso guardar as festas de judeus, Pessa, Shavuot, Sukkot. Sinto muito não poder unir-vos convosco, se vocês não aceitarem a minha proposta. Isso foi feito no concílio de Niceia. E os fracos se submeteram ao controle do Império Romano. Imediatamente, prezados ouvintes, Constantino observava a coragem e a determinação dos mártires. Eles viram que os Yehudim, durante as perseguições promovidas por Diocleciano, do ano 303 ao ano 310, eles viram que o grupo que estava dominando as massas, as mentes que estava assombrando, constituía 10% da população do império. Os Yehudim são crentes em Yeshua, composto de judeus e gentios, crente no Mashiach, e ali estava no território inimigo. Foi uma jogada de mestre de Constantino, do ponto de vista estratégico, de unir os crentes e Yehudim com eles, com o Império Romano. Deste casamento, sabe o que é que surgiu, prezado telespectador? Isso, o cristianismo. Não é à toa que o Papa João Paulo II, antes de sua morte, escrevendo uma carta aos bispos e aos padres em particular, a carta, um dos meus documentos consta esta carta, onde também está no livro Ecumenismo 21, da editora Paulus, onde ele diz com letras garrafais: as igrejas evangélicas não é parte e nem é particular como elas pensam. Ela não é um elemento particular como elas pensam, mas são filhas da igreja máter, da igreja mãe. Bem dizia Apocalipse 17, que viu uma besta com 7 cabeças, sua localização geográfica, onde está os 7 montes romano, Palatino, Esquilino, Aventino, Capitolino, Viminal, Quiminal e Cele. E aquela besta estava montado
Aquela mulher estava montada numa besta com 7 cabeças e 10 chifres. Chifres, os 10 reinos que ela dominou naquela época: otomanos, germanos, anglo-saxões, lombardos,